Olá, sejam todos bem-vindos à formação por dentro do currículo da área de Ciências da Natureza. Eu sou a PEC Daniela Lousada. Eu sou a Edna e junto nós compomos a equipe de Ciências da Natureza da equipe de especialista em currículo da URI de Pindamonhangaba. Estamos aqui. Estamos reunidos, então, para fortalecer nossa compreensão sobre as avaliações, revisitar conceitos da BNCC e da Matriz de Referência de Ciências da Natureza e ampliar nossos entendimentos sobre as habilidades avaliadas e compartilhar estratégias pedagógicas. Mais do que os resultados, buscamos ressignificar a avaliação como uma ferramenta de diagnóstico e aprimoramento da nossa prática. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre as avaliações que estão chegando, né? Então, o que é avaliar, né? Avaliar é emitir um juízo de qualidade com base em dados relevantes, que orientam nossas decisões pedagógicas. No caso das avaliações de larga escala, como o SAEB e o SARESP, a importância está em fornecer diagnósticos coletivos sobre a aprendizagem dos estudantes, permitindo que compreendam avanços, fragilidades e direcionem a nossa intervenção. O SAEB em nível nacional, ele possibilita enxergar a qualidade da educação no Brasil em diferentes contextos. Já o SARESP, específico do estado de São Paulo, nos ajuda a monitorar o percurso da escolaridade paulista, trazendo dados que apoiam diretamente nossa rede e nossas escolas. Assim, cada uma dessas avaliações contribui para compreendermos o todo e, ao mesmo tempo, nossa realidade local. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as participações das escolas nas avaliações de larga escala. Então, o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, é aplicado em nível nacional e nos oferece dados importantes sobre a qualidade da educação no Brasil. Ele entende a qualidade não se resume a notas, mas envolve diferentes dimensões. Por isso, o SAEB trabalha com 7 pilares: o acesso à permanência dos estudantes na escola, na aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento, na equidade, garantindo oportunidade para todos, na gestão escolar, com foco na liderança pedagógica, na formação e valorização do docente, na infraestrutura adequada para a aprendizagem e no clima escolar, que favorece relações positivas e o bem-estar. Esses pilares ajudam a olhar para a educação de maneira mais ampla e integrada. Já no SARESP, em nível estadual, também tem o objetivo de produzir diagnósticos mais voltados especificamente para a realidade paulista. Enquanto o SAEB, ele oferece um retrato nacional, o SARESP, o que ele faz? Ele permite acompanhar o ano a ano, os avanços e os desafios das nossas escolas, orientando gestores e professores na tomada de decisões. Assim, podemos alinhar nossas práticas ao currículo paulista e buscar a melhoria contínua do aprendizado. E para garantir a melhoria da aprendizagem, a gente precisa garantir uma conexão entre o currículo, avaliação e resultados. Porque as avaliações externas, como o SAEB e o SARESP, não estão desconectadas do nosso dia a dia em sala de aula. Pelo contrário, elas são construídas com base na BNCC e do currículo paulista, garantindo que os conteúdos e habilidades avaliados sejam os mesmos que trabalhados ao longo do ano. Para fazer essa conexão, essa conexão nos mostra que a avaliação não é apenas o momento final de verificação, mas parte de um processo contínuo de ensino e aprendizagem. Além disso, contamos com instrumentos internos, como a Prova Paulista e a plataforma Tarefa, no nosso caso, de Ciências Humanas, que funcionam como diagnósticos processuais. Eles permitem acompanhar de perto a evolução dos estudantes, identificar defasagens em tempo real e orientar nossas intervenções pedagógicas. Assim, quando unimos currículo, avaliação e resultado, criamos um ciclo virtuoso: planejamento, acompanhamento e melhoria contínua da aprendizagem. Então, como todos sabem, nós temos instrumentos pedagógicos que nos auxiliam na preparação para o SAEB e SAEB. Para apoiar nossa prática, contamos com 5 grandes instrumentos fundamentais. Temos o mapa foco, que orienta quais habilidades devem receber maior atenção,
mas cabe a nós, professores, estratégias de ensino que garantam esse desenvolvimento. O material digital que amplia as possibilidades de aprendizagem, trazendo recursos interativos, e somos nós, professores, que escolhemos como integrá-los às aulas, tornando-os mais significativos. O edital do Saresp esclarece critérios de avaliação, mas é o nosso trabalho que aproxima esses critérios das práticas que preparam nossos estudantes. A plataforma Tarefa nos oferece dados e diagnósticos que só ganham forças quando analisados e utilizados para propor intervenções adequadas. E o escopo sequência que organiza os conteúdos, mas depende da nossa mediação para transformar a progressão em experiências de aprendizagens com significados. Para que nossos estudantes avancem com qualidade, não basta termos bons instrumentos pedagógicos. É o nosso olhar como professor que dá sentido a eles no cotidiano da sala de aula. Ou seja, os instrumentos estão disponíveis, mas são as nossas escolhas pedagógicas, nossa sensibilidade e a nossa intencionalidade que fazem a diferença nos resultados dos nossos alunos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz de referência da ciência da natureza. A matriz de referência ela está organizada em dois grandes eixos, os eixos do conhecimento e os eixos cognitivos. Nos eixos de conhecimento, trabalhamos três grandes dimensões: matéria e energia, que envolve desde conceitos básicos da física e química até a compreensão de transformação do mundo natural; vida e evolução, que aborda processos biológicos, diversidade da vida e sua transformação ao longo do tempo; e terra-universo, que trata dos fenômenos geológicos, astronômicos e da relação entre o planeta e o espaço. Já os eixos cognitivos, eles dizem respeito às operações que os estudantes precisam mobilizar ao resolver questões. O eixo A está relacionado ao reconhecimento e à recuperação de informações, exigindo identificar e localizar dados em diferentes formatos. Já o eixo B, ele foca na compreensão e análise, pedindo que o estudante interprete, relacione e explique esses fenômenos. O eixo C, ele envolve avaliação e proposição, ou seja, são situações em que é necessário argumentar, criticar, tomar decisões ou propor soluções com base em evidências. Então, quando pensamos em verbos cognitivos, como identificar, interpretar e analisar, argumentar e relacionar, eles dialogam diretamente com esses eixos. Assim, cada item da avaliação não mede apenas um conteúdo específico, mas também a forma como o estudante pensa, aplica e mobiliza os conhecimentos científicos. Trabalhar essas operações é fundamental para desenvolver competências leitoras, críticas e tomadas de decisão dos nossos alunos. Agora vamos conversar um pouco sobre a primeira proposta, que está sendo chamada de Caminho é Verbo. Qual é o objetivo dessa proposta? É propor estratégias para as aulas que utilizam recursos como os gráficos e tabelas, com ênfase nos verbos de ação cognitiva. Então, para começar, a gente tem uma pergunta para nos nortear. Por que os estudantes têm dificuldade em interpretar, relacionar ou reconhecer informações em gráficos e tabelas? Aqui a gente tem o resultado da prova paulista do terceiro bimestre de 2024, mas que não é muito diferente dos outros anos, que apresentam grande dificuldade na representação de gráfica, na tabela, representação gráfica de novo. Então, quando a gente começa a analisar, a gente começa a ver que os índices de acertos nesses itens de gráfico que apresentam gráficos e tabelas, eles têm um percentual menor. Por isso, a nossa pergunta da dificuldade dos nossos alunos. Quando trabalhamos com gráficos e tabelas, percebemos muito em nossos alunos que eles ainda enfrentam alguns desafios. Um deles é a dificuldade de leitura dos elementos básicos, como o título, a legenda e a unidade de medida. Sem isso, eles acabam não compreendendo o que realmente está sendo representado. Outro ponto comum é a dificuldade em identificar variáveis e as relações entre elas, o que compromete a interpretação desses dados. Há também a confusão entre diferentes tipos de gráficos, como barras, linhas ou setores, o que atrapalha na hora de escolher o mais adequado para cada situação.
E a gente ainda pode falar, né, por fim, que muitos estudantes encontram obstáculos para produzir seus próprios gráficos a partir de dados brutos, o que limita a autonomia na análise de informações. Reconhecer esses desafios é o primeiro passo para pensarmos em estratégias pedagógicas que ajudam os nossos alunos a superar essas barreiras. Por que trabalhar com gráficos e tabelas, né? Trabalhar com gráficos e tabelas é essencial no ensino de ciência da natureza. Eles ajudam nossos alunos a desenvolver uma leitura crítica dos dados e fortalecem as competências leitoras. Também favorecem a integração entre diferentes áreas, como matemática, geografia, ampliando essa conexão do conteúdo. Além disso, gráficos e tabelas, eles aproximam o conhecimento da realidade dos estudantes, já que traduzem informações complexas de forma mais simples e visual. E talvez o ponto mais importante nesse conteúdo é que eles contribuem para a tomada de decisões conscientes, habilidade fundamental para a aprendizagem e para a vida em sociedade. Quando falamos em diferentes formas de organizar o ensino, nós temos três perspectivas importantes: o ensino individualizado, o personalizado e o diferenciado. Hoje, queremos destacar o ensino diferenciado, porque nessa abordagem trabalhamos com grupos de alunos que possuem interesses ou necessidades semelhantes. O professor planeja atividades variadas para cada grupo, respeitando ritmos, estilos de aprendizagem e diferentes perfis dentro da turma. A avaliação é pensada para o aprendizado, ou seja, ela funciona como um suporte ou um processo de ensino. O objetivo não é apenas medir o que o estudante aprendeu no final, mas orientar o caminho durante o percurso, ajudando a avançar de forma consistente. Esse tipo de prática é especialmente importante em turmas heterogêneas, pois permite que cada estudante tenha oportunidades reais de aprendizagem sem ficar para trás e sem perder o vínculo com a sala como um todo. Aqui queremos destacar como que o ensino diferenciado se beneficia com a articulação com a taxonomia de Bloom. Em uma sala heterogênea, os estudantes têm ritmos, interesses e níveis de compreensão diferentes. O ensino diferenciado nos permite planejar atividades que atendam a essas diversidades, oferecendo diferentes caminhos para que todos alcancem a aprendizagem. Quando a gente utiliza a taxonomia de Bloom como referência, conseguimos estruturar essas atividades de forma progressiva, desde lembrar e compreender conceitos básicos até analisar, avaliar e criar, garantindo que cada estudante seja desafiado de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Assim, combinamos ensino diferenciado e a taxonomia de Bloom, promovendo uma inclusão e engajamento e aprendizagem significativa, permitindo que cada aluno evolua de maneira consistente e autônoma. Aqui retomamos a taxonomia de Bloom e agora destacando os níveis mais exigidos nas provas do Estado de São Paulo, observando que a maioria das questões foca em lembrar, compreender e aplicar, enquanto os níveis mais altos, como analisar, avaliar e criar, aparecem com menos frequência. Isso reforça a importância de planejar atividades que desenvolvam principalmente a compreensão e a aplicação do conteúdo, garantindo que os nossos alunos eles consigam responder às questões da prova com segurança, mas sem deixar de estimular o pensamento crítico quanto possível. Alinhando o ensino diferenciado a esses níveis prioritários, conseguimos atender à diversidade da sala e preparar cada aluno de forma estratégica para essas avaliações. Aqui nós mostramos o material digital, aqui no caso é o caderno do estudante, né? É uma aula de química da segunda série do ensino médio do terceiro bimestre. Essa tabela, nós temos uma tabela que ela mostra a organização do conteúdo proposto, onde é possível fazer a leitura articulada, né, com a taxonomia de Bloom e os descritores do SAEB e possíveis estratégias de ensino para essa aula. Essa relação ela é importante porque nos permite planejar de forma mais intencional ao identificar quais verbos de Bloom se aplicam a cada conteúdo. Conseguimos prever o tipo de raciocínio que queremos desenvolver nos alunos. E, ao mesmo tempo, os descritores do SAEB, ele também nos mostra as habilidades
que são avaliadas, ajudando a alinhar nossas atividades com o que realmente importa para a aprendizagem, para a avaliação. Então, tá. As estratégias sugeridas na tabela, ela funcionam como pontes entre o conteúdo e a prática, oferecendo caminhos diversos para envolver todos os alunos, respeitando ritmos e estilos diferentes. E dessa forma, o material digital ele deixa de ser apenas um recurso e se torna uma ferramenta de planejamento estratégico e no ensino diferenciado. Então, vamos sistematizar. Então, essa proposta, ela buscou criar estratégia para as aulas que utilizam recursos, então, como os gráficos, as tabelas, com ênfase nos verbos de ação cognitiva. A compreensão das abordagens de ensino individualizado, personalizado, diferenciado, com ênfase no diferenciado, aliada à aplicação prática dos verbos de ação, eles permitem um planejamento mais intencional e adaptado à diversidade dos nossos alunos que nós temos nas salas de aula, né? Então, também ao focar o desenvolvimento estratégico a partir dos verbos, como, por exemplo, o identificar, o localizar, interpretar, analisar, argumentar e relacionar informações em diferentes formatos, a proposta ela auxilia a promover o apoio às avaliações externas, como o SARESP, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho sobre interlisciência, a arte de criar itens com o IA. Então, nós temos dois objetivos com essa proposta, que o primeiro é utilizar estratégias para a elaboração de questões alinhadas com o material digital, o livro do estudante e os dados também do mapa foco, nos moldes das avaliações externas. E o segundo objetivo é estruturar etapas claras de construção de questões com o apoio da inteligência artificial, IA. Falando em pensamento computacional, eu convido vocês a assistirem esse vídeo. You're not making any sense. Sorry, you ruined it on purpose. You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This just tastes like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Alright. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. That's all over. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar.
With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No! Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get two pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take one piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Sorry, you ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? I edited a bit. Take two pieces of white bread, take the lid off the jar of peanut butter, get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with a knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but I think it qualifies. That's a win. Woo! Então, né, depois desse vídeo, a gente traz uma pergunta. Qual é a relação desse vídeo com a construção de itens com uso de inteligência artificial? A proposta nos convida a usar a inteligência artificial como ferramenta de apoio à elaboração de itens. A IA não substitui o professor, mas ela amplia nossa capacidade de planejar, revisar e criar avaliações alinhadas ao currículo paulista, ao material digital, ao mapa foco e ao escopo sequência. Mas a gente precisa direcionar a IA, né? Então vamos conversar um pouquinho disso. Depois do vídeo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um item. Essa é uma questão do Provão Paulista Seriado 2024, né? Uma questão de física. Então, nós temos o enunciado, que é o texto em que o problema é apresentado. E logo em seguida nós temos o suporte. O que é o suporte? O suporte pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, uma tabela, um excerto, que completa o enunciado. Então, ele faz a complementação do que está enunciando. Nesse exercício, nós temos ainda a continuação lá, né? Que é o texto em que o problema é apresentado. Daí, em seguida, o professor inclui um alvo X, etc. Depois, nós temos a segunda linha ali, que é o comando, que é o texto como pergunta referente ao problema do enunciado. É ele que vai orientar o que se espera do respondente, o que o aluno vai responder. E, em seguida, nós temos alternativas, tá? Que geralmente são 5 alternativas, que são as possíveis respostas apresentadas. Dando continuidade à estrutura de um item, a gente vai falar agora dos distratores, tá? Que são a resposta incorreta. Então, nós temos aqui a plausibilidade, que devem ser opções atraentes e razoáveis para quem tem conhecimento parcial ou comete erros comuns, né? E devem parecer possíveis para um aluno, ele que não domina completamente o conteúdo.
A homogeneidade. Todos os distratores devem ser do mesmo tipo ou categoria, que é a alternativa correta. Por exemplo, todos são quantitativos, qualitativos ou seguem a mesma estrutura linguística. Aqui nós temos um exemplo nosso lá, diminui, aumentar, ali diminuir, diminuir de novo, depois aumentar a massa do projeto. Vê que a resposta correta, ela é homogênea, né? Existe a homogeneidade aí nas alternativas. Consistência com erros típicos. Devem refletir equívocos frequentes ou mal entendidos cometidos pelos alunos durante o aprendizado. Então, por exemplo, se os alunos costumam confundir conceitos, os distratores podem explorar essas confusões. A resposta correta, aqui no caso, aumentar a altura do lançamento. Ainda continuando, clareza e concisão devem ser redigidos de forma clara e direta, evitando ambiguidades. O enunciado e as alternativas devem ser compreensíveis para o aluno, né? Independência. As alternativas não devem se sobrepor ou ser mutuamente exclusivas de forma óbvia, a menos que isso faça parte ali do raciocínio para a resolução daquela questão. Dificuldade adequada. Devem desafiar o conhecimento do aluno, mas sem serem tão complexo a ponto de confundir além do necessário do que o nosso aluno pode saber, né? E também evitar pistas. Não devem conter palavras que indiquem diretamente que estão incorretas, como sempre, nunca, em contextos inadequados. Nem devem ser muito diferentes em extensão ou em estilo em relação à resposta correta, no caso, a alternativa correta, né? E relevância. Devem estar diretamente relacionados ao conteúdo avaliado e ao objetivo daquele item, ok? Então, conceituando o prompt, né? É uma expressão inglesa que tem vários significados. Geralmente se refere ao prompt de comando ou linha de comando. Trata-se de uma interface de texto onde os usuários inserem comandos para interagir com um sistema operacional ou o programa, né? Agora, exemplificando o prompt, é importante destacar que a forma como estruturamos esse comando faz toda a diferença no resultado obtido. Um prompt bem construído, ele direciona o estudante com clareza sobre o que se espera dele, quais são as etapas do raciocínio envolvidas e qual é o objetivo da atividade. Aqui a gente tem um exemplo de prompt que tem o conteúdo, o nível de dificuldade, as características dos distratores, a quantidade de alternativas, a habilidade. Quando pensamos na estruturação de um prompt, garantimos que a proposta esteja alinhada ao nível cognitivo desejado pela taxonomia de Bloom e também às habilidades cobradas nas avaliações como SAEB e SARESP. Assim, um prompt bem elaborado não apenas orienta a tarefa, mas também ajuda a desenvolver o pensamento crítico, autonomia e aprendizagem significativa. Então, como diz aqui no exemplo, a gente pode colocar no anexo do nosso, quando a gente estiver elaborando o prompt, colocar anexos de documento de referência. A gente pode colocar, aqui também está o número de alternativas e habilidades. Então, todos os documentos que nós temos na nossa rede, a gente pode subir no prompt como material digital, o edital. Então, a gente pode subir isso como anexo no nosso prompt para ir a ler e direcionar, né, um melhor item. Aqui a gente traz um outro exemplo do que a gente pode selecionar para também ter no nosso prompt, né? Na BNCC, a gente pode pegar e direcionar a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade que eu quero desenvolver. E na matriz de referência, o que eu chamo lá na BNCC de unidade temática, na matriz de referência o eixo de conhecimento vai ser o mesmo. Mas eu posso selecionar o eixo de cognitivo, que a gente já falou no começo do vídeo, que vai do mais simples ao mais complexo. Então, se eu quero uma questão, né, um item mais fácil, eu coloco o eixo cognitivo A. E se eu quiser um mais complexo, eu coloco o eixo cognitivo C. E a IA vai direcionar
a complexidade desse nível, dessa questão, desse item. Então, mais uma alternativa de sugestões que a gente pode estar utilizando. Então, o que é importante aqui? A sugestão, a proposta, ela traz o IA como um parceiro do professor, mas quem planeja ainda é o professor, quem valida o que a IA sugere é o professor. Então, a IA ela vai servir como parceiro, mas ela não vai trazer o trabalho final. O trabalho final ainda é do professor, de refinar aquilo, de colocar imagens, de ver se aquela proposta está correta, se aquela proposta está de acordo com a turma. Então, a IA ela auxilia, mas a palavra final sempre vai ser do docente. Quando falamos na construção de prompts, é fundamental destacar a importância de utilizar os materiais pedagógicos já disponíveis. Recursos como o mapa-foco, o escopo sequência, o material digital e o Provão Paulista, eles oferecem uma base segura para o planejamento. Esses materiais eles nos ajudam a alinhar a proposta de atividades com as habilidades previstas na BNCC, com os descritores avaliados no SAEB e no SARESP e também com a aprendizagem da rede. Ao usá-los como referência, conseguimos estruturar os prompts mais claros, contextualizados e objetivos, garantindo que eles realmente favoreçam o desenvolvimento das habilidades essenciais e preparem os alunos tanto para a avaliação quanto para a vida escolar de forma significativa. Aqui vale ressaltar que a IA ela ainda não consegue ler documentos que tenham tabelas. Então, o mapa-foco, você não consegue anexar ele para a IA fazer a leitura, mas eu consigo escolher o descritor que eu quero trabalhar e colocar ele descrito no meu prompt, tá bom? Então, toda vez que o material tiver tabelas, a IA tem dificuldade de fazer a leitura. Então, a gente tem que selecionar o que a gente quer e subir e fazer a descrição no prompt. Então, vamos sistematizar essa proposta, né? Com essa proposta, buscamos ter conhecimento sobre a estrutura do item, estruturar etapas claras na construção do prompt, consultar e direcionar as ações com base nos documentos oficiais, como mapa-foco, escopo sequência, material digital e Provão Paulista, e compreender que a inteligência artificial vem para auxiliar e não para substituir o planejar, o revisar, o corrigir, entre outros verbos da função do docente. Então, quais foram as intencionalidades deste encontro? Fortalecer a compreensão dos professores acerca da taxonomia de Bloom alinhada ao material digital. Fortalecer os docentes quanto à análise do material digital, quanto à articulação com as habilidades em defasagens. A proposta O Caminho é Verbo, unindo taxonomia de Bloom e o desenvolvimento do material digital com foco em gráficos e tabelas. A formação sobre a inteligência artificial associada ao uso do material digital. Possibilidades de formações pensando nos profissionais que está iniciando, trabalhar com questões nos moldes das avaliações externas, SARESP, alinhados com o material digital e o livro do estudante. A proposta Intelisciência, desenvolvendo a importância do conhecimento sobre a estrutura de itens para o processo de avaliação e o uso da IA como ferramenta de apoio para a criação de item nos moldes das avaliações externas, articulando com material digital, mapa-foco e escopo sequência. Para encerrar, nós temos aqui alguns encaminhamentos para vocês. Revisitar cronograma elaborado no replanejamento, né? Analisar os descritores em defasagem através do painel Escola Total, analisar tempo disponível de aula, as semanas, a quantidade de aulas, né? Para elaborar o cronograma com ações a serem realizadas com foco no SAEB e no SARESP. Analisar e rever prioridades a serem trabalhadas e também elaborar atividades priorizando descritores e estratégias de leitura. Chegamos ao fim do nosso encontro formativo. Que possamos seguir juntos fortalecendo nossa prática, ampliando os resultados e, acima de tudo, promovendo aprendizagens significativas para os nossos estudantes. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima formação.